Olá, casais, tudo bem? A paz do Senhor. Muito bom ver vocês. Muito feliz. Vou colocar aqui um pequeno testemunho do curso do Casados para Sempre. Em seguida, vamos iniciar o tema Como criar o testemunho do Casados. Vamos colocar aqui. Tem que falar. Às vezes você pode estar achando assim, meio esquisito, né? Que isso, um casal de pastores fazendo um curso desse. A gente casou faz pouco tempo, faz 30 anos só isso. Né? Vocês viram ali na época que. Mas a gente precisa se reciclar, a gente precisa fazer sim. Mesmo durante a aula nós não éramos um casal de pastores, nós éramos alunos aprendendo a ministrar outras pessoas. E o casamento é assim, a gente pensa que está tudo certo, né? Tem coisas que eu penso até mais, casamento é que nem você ministrar a cura, tem que ser revisto todos os dias. Porque todo dia acontece alguma coisa na vida de um casal e a gente sabe que viver a dois não é fácil, mas também não é impossível. Quando você vai para um casamento pensando que você não vai conseguir, então nunca vá, porque você não vai conseguir. Mas quando você for para um casamento pensando em fazer a outra pessoa feliz, você vai conseguir. Você vai para um casamento tentando ser feliz, você não vai conseguir. Mas é gratificante. Tem os espinhos, tem aqueles negócios, mas a gente tira. Nós vamos tirando durante o tempo. É por isso que a gente precisa aprender cada vez mais. É que eu disse para a Isara, sabe por que eu gosto desse cursinho? Porque eu desconto tudo de vocês depois. Né? Eu não sou um pastor egoísta, o que eu aprendo, eu divido. Amém. Então, se eu apanho, eu passo depois, né? Um melzinho neles depois. Amém? Amém. Graça e paz, amém, irmãos? Como a Ju e o Vai falou, que são pouco tempo de casado. Como o pastor Ferreira falou, nós temos 30 anos de casados. E a gente muitas vezes vai para o curso falando assim, mas o que eu vou aprender mais? Né? Quando nós chegamos no curso Casados para Sempre, a gente estava vivendo um tempo de conflito, né? De não estar entendendo o que o outro queria dizer, várias coisas externas estavam atingindo o nosso casamento. E teve uma aula que foi Semeando e Colhendo, que teve uma dinâmica. E naquela aula, nós tínhamos que ir até a loja de Deus comprar o que faltava para a nossa casa. E eu comprei. Eu fui ali, naquela loja, eu fui assim, falando, Senhor, eu sei que o Senhor tem para me dar. E eu lembro que eu comprei paz. Né? Tinha vários, tinha paz, tinha amor, paciência. Tinha vários potinhos, né? E eu comprei algumas coisas, mas o que me chamou a atenção é que eu falei, Senhor, eu quero paz. E eu comprei. E nós ali tivemos a dinâmica, depois oramos, né? Foi ministrado sobre nós. E com o decorrer dos dias, eu comecei a ver que aquilo que eu comprei, eu estava vivendo. A minha casa começou a viver em paz. Né? Nós estamos vivendo, não estou dizendo para vocês que casamento não tem atrito, todos os casamentos têm atrito. Mas hoje eu vejo paz no meu lar, isso é muito bom. Né? Nós estamos em paz um com o outro, a gente vê harmonia dentro da minha casa. Então eu falo para você, é muito importante a gente estar disposto a aprender. É muito importante você ir, independente do que você já fez. Nós já fizemos vários cursos, mas o Casados para Sempre a gente sempre quis fazer e nunca deu certo pelo tempo, né? Por muita sequência. E graças a Deus deu certo dessa vez e eu estou vivendo o novo do Senhor. Então eu desafio você. Não importa, talvez muitas pessoas chegam aqui, mas já tenho 15, já tenho 20. Eu desafio você a viver isso que nós estamos vivendo. Um tempo novo, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Senhor para todos. Amém? A Juliana quer que eu fale, eu vou falar. Que é isso que a gente aprende no curso, viu? Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. O curso foi muito edificante para nós. Coloquei mais um testemunho muitos aqui. conceitos. Apesar de nós termos pouco tempo de casado, vamos fazer 9 anos. Só que são ferramentas preciosas para uma vida, como o curso diz, casados para sempre. E sabemos que é uma longa jornada até nós chegarmos, né, no final da nossa história com a nossa esposa. E cada ferramenta, ela, como o Léo e a Lau disse, tem que ser aplicada. E a aula que mais nos pegou foi a aula que a Lau disse aqui, o Léo, sobre a transparência do casal um para com o outro. Tipo assim, você se despir em frente à sua esposa, você dizer aquilo que você não gosta, né? E havia algumas coisas que eu não gostava que a Juliana fazia, havia algumas coisas que ela não gostava que eu fazia, mas nós, como somos experts em viver uma vida de aparência, a gente achava que isso
não tinha nada a ver, que uma hora isso ia passar. Só que, como a Lau disse aqui, quando a gente fala a cura, né? A cura, a libertação para o nosso casamento. Quando a gente diz ao nosso esposo, ela diz para mim, então, não tá legal isso, eu não estou gostando disso. E muitas das vezes nós, como casais, achamos que isso é normal, né? Levantamos o tapete, colocamos o problema para baixo. E sabemos que numa vida a dois, ou em qualquer área de nossa vida, problemas são para serem resolvidos, né? E a gente nos esquece disso. E acha que a gente vai ficar casado para sempre, que a gente está na igreja, né? A gente serve a Jesus e a gente tem que ficar casado para sempre. Mas muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes casamentos se desfazem, casamentos se acabam e há aquele questionamento, mas por que acabou? Né? Nós tínhamos Cristo no nosso casamento. Só que Cristo, Ele é santo, Cristo, Ele é justo, Cristo, Ele é perfeito, né? E Ele traz essa perfeição através da sua palavra para o nosso casamento. E essa aula de incompatibilidade, de dizer a ela o que eu não gostava, foi a aula que mais nos pegou e mais nos confrontou. A um a pedir perdão ao outro, que o perdão ele tem um poder maravilhoso na vida de um casal. E é algo que nós temos que praticar sempre. Sempre. Sempre que algo estiver errado, meu amado, peça perdão. Nosso próximo casal, Davi e Viviane. Uhul! Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para esse casal. Esse casal é Boa noite. Boa noite, a paz a todos. Eu gostaria de falar primeiro porque esse curso ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu e o Davi nos casamos, uma pessoa extremamente difícil, de um temperamento totalmente explosivo, uma pessoa totalmente sanguínea, colérica, mandona, sargentona, entrei no casamento achando que podia tudo. Irmãos, que tristeza. Jesus. Pensa numa mulher rixosa, pior do que uma goteira dentro de casa na cabeça do meu esposo. E quando nós pensamos que nós não iríamos conseguir, nós glorificamos ao nome do Senhor primeiramente, agradecemos pela vida da Juliana e do Wagner, que nos apresentou este casal. E nós aprendemos que o casamento, ele é uma parceria de respeito, dignidade, de urbanidade um com o outro. E esse curso, ele foi uma ferramenta de extrema importância nas nossas vidas. É claro que nós estamos passando pelo processo ainda de transformação. E esse curso é maravilhoso. Para você que está aí sentado, se imaginando assim, não está tudo bem? Como disse o Lau e a Léo aqui, abre a gaveta para ver se tem alguma coisa escondida lá, irmãos. Eu glorifico o nome do Senhor por esse curso, amém? Amém. Eu estou aqui para testificar também, né? Hoje a Viviane ela é uma mulher melhor. Eu melhorei ela. Eu exercitei ela na paciência, no temperamento. E é assim que a gente aprende no curso. Que, na verdade, nós estamos aqui unidos para aperfeiçoar um ao outro. E Deus tem as ferramentas que Ele faz, que Ele usa para trabalhar nas nossas vidas. E esse curso foi uma das ferramentas que Deus preparou para nos aperfeiçoar. Hoje nós podemos testificar. E nós queremos agradecer, louvar o nome do Senhor mesmo pela vida do Léo e da Lau, que foram extremamente usados com entendimento, com sabedoria, para nos instruir. São um homem e mulher capacitados de Deus, para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor, para abençoar os casais. Se hoje as famílias elas estão se diluindo lá fora, dentro da igreja, enquanto tiverem homens e mulheres que lutam pela sua família e homens e mulheres que nos abençoam como Ele nos abençoou, o nome do Senhor Jesus será testificado dentro dos lares, dentro das famílias. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Muito legal, muito legal. Antes, o que eu queria também mostrar para vocês é que no início do curso nós demos um papel para vocês com relação à oferta, né? Se vocês realmente quiserem, vão lá no papel de oferta e faça a oferta, mande o Pix, né, para a Associação 2 igual a 1 Brasil, que é quem administra o curso do Casados, tá? Sempre tem encontros regionais, vão lá no site, é 2 igual, não é nem o símbolo do igual, é igual mesmo, escrito, umbrasil.com.br, ou coloca no Google Casados para Sempre que vai ter. Daí no site mesmo vai ter quem somos, os cursos que estão disponíveis, os 3 cursos, né? A parte institucional, valores, a diretoria, né? O contato deles para vocês
que se quiserem conhecer. Vão ter aqui um roteiro, tá? Não vou copiar e colar, ou seja, vai precisar aí da atenção de vocês com relação a esse ponto. O script, né, que vocês vão escrever numa folha à mão, ou pelo computador, dependendo da letra aí de vocês, mas tem que ser feito em conjunto, feito pelos dois, né? Vai ser a última lição de casa lá depois da aula 13. Mas vocês já podem começar aos poucos agora aí fazendo o rascunho para simplesmente já deixar pré-pronto, não deixar para a última hora, não, né? Porque a formatura do casado se baseia em vocês, a história de vocês, quem vocês são, né? Então, primeira parte do contexto do que vocês vão escrever é a parte da apresentação e motivo. Objetivo: situar quem vocês são e por que vocês decidiram fazer o curso. Por exemplo, vai ter que ter até a apresentação padrão, né? Eu sou o Tiago da Elisângela, casados para sempre há 10 anos. No nosso caso, como nós fizemos o curso de Pais para Toda a Vida, Pais para Toda a Vida do Gustavo, de 10 anos, do Guilherme de 2 anos, então vocês podem colocar também casados para sempre, somos pais de tal pessoa, pode citar neto se quiser sem problema nenhum, tá bom? E avós, etc, né? Então, fiquem à vontade com relação a essa apresentação, falando um pouco de vocês. Então, eu coloquei lá, pode até aumentar a tela aí do celular se quiser, ou do computador, né? Casados há X tempo, né? O motivo principal que nós decidimos entrar no curso: fortalecer a base do casamento, buscar libertação, alinhar propósito, prevenir crises, reconstruir, restaurar, né? Antes do curso, enfrentávamos desafios. Daí cita alguns desafios reais, por exemplo, comunicação difícil, rotina sem Deus, má gestão de finanças, ressentimentos antigos, falha de comunicação, intimidade baixa, né? E usa algum exemplo bíblico com relação a isso, se puder, né? Percebemos que sem o Senhor edificando a casa, nosso trabalho era em vão, né? Salmos 127, em minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, pode colocar versículos aí nessa apresentação inicial como uma questão de propósito, né? E compromisso de vocês por terem decidido entrar no curso. No segundo passo do testemunho de vocês, lembrando que o testemunho vai ser lido pelos dois, ou seja, vocês vão criar um texto junto, em comum acordo, onde um começa lendo, chega na metade, o outro termina, né? Então vocês podem escolher a ordem que você quiser. Começa comigo, começa com ela, sem problema nenhum. Metade, metade, simples, assim. E na última aula vai ter o ensaio também desse testemunho que vocês têm que trazer prontos. Não é só no dia da formatura que vocês vão ler o testemunho do nada, tá? O testemunho é bênção, com certeza. E aí algumas sugestões, né? O que mais marcou no item 2 aí do início do testemunho de vocês, qual foi a aula que mais marcou? Pode citar 3, 4 lições, sem problema nenhum. Eu fiz um resumo aqui de algumas aulas, né? Não vou citar as 2 últimas aulas que nós teremos, vou citar apenas as que nós já tivemos aqui, mas pode citar as 2 últimas, se as 2 últimas também deram impacto aí na percepção de vocês, tá bom? Então, aliança, entendemos que o casamento é um pacto, não um contrato. Isso mudou o nosso vocabulário, né? Aí trocamos, se não der certo, por vamos aprender juntos, né? Papéis, sem rivalidade, o amor sacrificial dele, né? A respeito dela. E aí eu coloquei um exemplo, criamos um check-in semanal para ouvir um ou outro sem interromper. Olha que interessante. Semeando e colhendo, ações, palavras e atitudes. Aqui eu coloquei palavras são sementes, mas também palavras, ações e atitudes no caso, tá?
Substituímos a ironia por elogio diário intencional, né? Puxa, muito obrigado por ter lavado a louça. Você não faz mais que a sua obrigação. Não, tira isso. Obrigado por ter lavado a louça, né? Ou obrigado por ter feito a minha comida, obrigado por cuidar da casa, obrigado por ter ido trabalhar, né? Isso é uma bênção. Então, palavras, ações e atitudes. Perdão, aprendemos a confessar, perdoar e reparar. Perdão não é humano, é divino, né? Não precisa esperar ter o sentimento para perdoar. Simplesmente perdoe, né? Quantas vezes for necessário, sem fazer o relatório de erros, né? O acordo, decidir juntos, não por impulso. Usamos o semáforo verde, amarelo e vermelho nas decisões de dinheiro, por exemplo. Orando juntos, a oração virou um hábito simples e diário. Detalhe, tem que acontecer. Orando juntos é um divisor de águas, né? Intimidade, cuidar do espírito, alma e corpo. Intimidade não é só sexual, intimidade é em todos os âmbitos, tanto no âmbito das ideias, alma, né? Vocês praticam alguma coisa intelectual juntos? Praticam alguma coisa o corpo juntos, intimidade e espiritual, que é a oração juntos também, por exemplo. Batalha espiritual que nós tivemos. Agora entendemos que o cônjuge não é nosso inimigo, né? Quando o clima pesa, né? Paramos para orar, né? Em vez de aumentar o tom, é o marido que toma a frente da batalha espiritual, desde já, não é mais deixar a mulher sozinha aí, tendo baixas no campo da batalha espiritual, né? Para cada hora escolhida, diga o que aprenderam mais, o que mais mudou, né? E comprove essa mudança, dê um exemplo, tá? Terceiro passo que vocês devem colocar no testemunho de vocês, a transformação vivida, né? O objetivo. Quais foram os frutos praticados, o antes e o depois? Dê indicadores sobre isso simples, seja com o filho, ou com a esposa, ou ambiente da casa, ou no trabalho, né? E também essa questão de roteiro, né? Cria um roteirinho com relação a isso, na comunicação, a briga versus como foi a semana, diálogo com pausas, rotina espiritual, devocional, oração da semana, perdão, episódio antigo, como escolher perdoar mais rápido. Lembre-se que o casamento é feito por 2 bons perdoadores, é muito mais feliz. Intimidade, encontros sem telas, as crianças dormem na casa dos pais a partir de agora. As próprias lições de casa, o que vocês aprenderam com o tempo juntos nas lições de casa que vocês passaram, né? Vai continuar fazendo as atividades juntas, mesmo depois do término do curso, vai vir um hiato aí que não vai ter mais o curso. Acordos e decisões, financeiro, filhos, agenda, né? Só com os 2 sinais verdes, no caso, né? Aquele que começou a boa obra, né? Em nós há de completar, Filipenses. Vamos lá. E aí, para finalizar, é a parte do compromisso para o futuro e gratidão, né? A declaração de vocês, o que vocês declaram com relação a esse curso e para o casamento de vocês daqui para frente, uma nova declaração, um reforço disso, um recompromisso daquilo que vocês falaram lá no início, né, da aula de aliança. O que vocês falaram no dia do casamento, né? Então, qual vai ser a nova declaração de vocês? Deus no centro, altar diário, palavra de vida, perdão rápido, acordo e honra das decisões, intimidade, tempo de qualidade, toda semana, em minha casa serviremos ao Senhor. E finalizar esse testemunho com a parte de gratidão. Obrigado, Associação MME Brasil 2 igual a 1, pelo curso Casados para Sempre, aos nossos mentores ou familiares, ou instrutores, ou pastor que deu a indicação, ou a minha esposa, ou ao meu marido que fez eu ir para esse curso que eu não acreditei. A gratidão a Deus, né? A gratidão à família por estar lá presente assistindo, né? Obrigado à nossa igreja, à liderança que cedeu espaço, né? Por crer aos nossos cafés, a nosso pacto de guerra, que é uma turma aí de 5 casais mais nós, casal líder, né? Que foi muito legal.
Então façam a parte de gratidão e os agradecimentos finais, né? E só para fechar, o tempo vai ser de 10 minutos, tá? Não vai poder fugir de nada do script, tudo que colocar no papel e for aprovado vai poder falar, mas não pode querer improvisar ou querer falar algo além do que está no papel também depois, tá? Mantenham, lembrando que é metade metade, metade do texto um vai ler, outra metade o outro vai ler. E altere o tom e a emoção também para causar impacto. Lembre-se que vocês, a partir dessa formatura agora, vocês são as referências dos casais que não fizeram curso de casados. Agora vocês são o farol de esperança, o farol da renovação, o farol que vai poder dar testemunho, o farol que vai poder dar repreensão a alguns casais, o farol que vai poder dizer não para aborto, não para separação, não para o divórcio. Então agora vocês serão testemunhos, vão receber os certificados, tá? Prova de vida, se quiser contar uma história curta, coloca lá no testemunho de vocês. É o momento de vocês declararem que vocês são um dos 300 de Gideão. Amém? Fiquem com Deus e bora começar a fazer esse testemunho.